Muito bem, vamos agora abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Vamos voltar para a nossa série de pregações que temos feito em Apocalipse. A série chamada Revelações de Cristo para a sua Igreja. Se você tem acompanhado essa série, nós vimos no capítulo 1 uma apresentação de quem é Jesus, como ele se revelou para as igrejas ali do primeiro século, que são chamadas de igrejas do Apocalipse, mas consequentemente para todos nós, igrejas dos dias de hoje, para cada um de nós, membro das igrejas. E no capítulo 2, nós temos visto as cartas do céu, aquelas cartas escritas por Jesus, enviadas por meio de João, ou seja, Cristo deu a mensagem para João levar então às igrejas. Nós já falamos da igreja de Éfeso, por exemplo, já falamos de Pérgamo também, já falamos dessas igrejas. Hoje vamos falar de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 18 a 29. Então, leiamos esta passagem. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, obrigado, porque aqui temos a liberdade de ler as Escrituras e meditar nelas. Pai, nos ajude para agora estarmos concentrados e prontos para aprender mais do Senhor. Que principalmente saibamos identificar as virtudes que o Senhor quer que nós tenhamos em nossas vidas, em nossa igreja, mas também aquelas áreas que precisamos trabalhar para não cometermos pecados semelhantes aos irmãos lá do primeiro século, como a igreja em Tiatira. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a vivermos para a Tua glória. No nome do nosso Salvador. Amém. Hoje vamos falar sobre Tiatira, uma igreja tolerante com o pecado. Uma igreja que tolera o pecado. Como introdução, vamos pensar no seguinte: cada igreja tem o seu perfil. Cada igreja tem suas próprias características, tem as suas virtudes, as suas falhas. Acredito que todo mundo sabe disso. Eu, por exemplo, passei pela graça de Deus em algumas igrejas. Tem a igreja que eu fui convertido, uma igreja lá na zona oeste da capital de São Paulo. Ali então eu conheci o Evangelho, ali então eu me envolvi pela primeira vez com uma igreja evangélica. Ali eu ouvi o Evangelho e ali eu fui convertido. Detalhe, parênteses, foi ali que eu conheci minha esposa, né? Só queria falar aqui, né? Passaram-se alguns anos, fui para o primeiro ministério, já como pastor. E aí conheci então a Igreja Batista Adonai em Osasco, onde fiquei 19 anos. Adonai, uma igreja diferente da igreja lá em Jardim São Jorge, São Paulo. Cada uma com as suas virtudes, cada uma com as suas qualidades, cada igreja tem o seu perfil.
Depois disso, fiquei um ano apoiando uma igreja em uma transição para um outro ministério que eu já estava conversando. Fiquei ali um ano numa igreja na zona leste de São Paulo. Inclusive hoje temos um membro de lá aqui conosco. O Paulo está nos visitando. Paulo, levanta sua mão aí. O Paulo é lá de São Paulo e nós nos conhecemos lá e eu pude então ter aquele tempo com a Igreja Batista Esperança em Tatuapé. E ele está vindo morar em Manaus, porque agora vai trabalhar aqui no distrito, certo? E vai, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Exatamente. Daqui a pouco a esposa chega também e aí fica completo. Mas enfim, mais uma igreja, suas características, seu perfil. Depois fui para uma igreja no interior de São Paulo. Fiquei lá por 3 anos. Eu imaginava que eu ficaria o resto da minha vida lá, até surgiu uma igreja de Manaus que me convidou e assim, né, me acharam lá no interior, me trouxeram para cá. Cada uma dessas igrejas, cada uma delas pelas quais passei, onde pude ter mais tempo, conhecer famílias, pessoas, líderes, cada uma delas tem um perfil. Cada uma delas tem características boas, algumas falhas, algumas áreas para melhorar, porque cada igreja tem uma maneira de viver. Agora, todas essas que eu passei, têm algo em comum. Elas se submetem a Jesus. Elas creem em Cristo Jesus. Consequentemente, todas essas igrejas podem aprender de Jesus como elas podem melhorar e continuar servindo ao Senhor. Todas as igrejas podem viver assim quando estão realmente focadas em Cristo. E Cristo, Ele tem uma mensagem específica para cada igreja. Jesus Cristo, como Senhor da igreja, Ele olha para as suas igrejas, Ele também nota as virtudes, as falhas, como nós já vimos aqui, as mensagens que nós já acompanhamos no capítulo 2 de Apocalipse, como agora vamos ver mais uma vez nos versículos de hoje, como também nos dias atuais. Cada uma dessas igrejas poderiam ser elogiadas de uma maneira por Jesus, mas também corrigidas de uma maneira por Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele trata os problemas de suas igrejas especificamente. Ele não é indiferente com as falhas das igrejas. Ele não é indiferente com as nossas falhas particulares. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que nos protege, que nos abençoa, mas Ele não é indiferente com as nossas falhas. Mas isso é bom, porque podemos entender o que Ele quer de nós e assim melhorarmos o nosso modo de viver para a glória dEle. Jesus Cristo trata os problemas de suas igrejas especificamente. No texto de hoje, nós podemos ver nessa abordagem de Jesus em relação à igreja de Tiatira, uma igreja tolerante, algumas verdades importantes, alguns aspectos que devemos considerar para também não sermos uma igreja tolerante com o pecado. Vamos então estudar esse texto de hoje, começando com o versículo 18. Primeiramente, você já conhece o esboço das cartas, praticamente todas as cartas têm um esboço muito semelhante. Primeiramente, Jesus se apresenta, ele se identifica, ele mostra quem ele é, dando alguns destaques sobre os seus atributos, para que aquela igreja, de forma específica, olhe para ele para tratar as suas falhas. Então ele se apresentou de uma maneira específica para cada uma das igrejas. Não é diferente agora aqui com Tiatira. O versículo 18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Aqui nós podemos ver o destinatário sendo aqui identificado, ou seja, a igreja em Tiatira. Isso já nos prova mais uma vez que Deus, Ele aprova, faz parte dos planos dEle, a existência de igrejas locais, como a igreja em Tiatira, uma certa região, uma certa cidade. Assim como nós devemos participar de uma igreja local, para que possamos conhecer pessoas, para que pessoas nos conheçam, para que nós possamos ser disciplinados por nossos irmãos, que vão nos ajudar a vivermos a vida cristã, onde nós possamos exercer nossos dons, para que pessoas possam ser beneficiadas. Também vemos a expressão, mais uma vez, ao anjo da igreja, como aquela referência a um líder da igreja. Toda igreja tem um representante ou um responsável por sua espiritualidade, um responsável pela espiritualidade dos seus membros. E é a este anjo ou mensageiro, como a palavra poderia ser traduzida, que a carta é dirigida. E ainda continuamos vendo aqui
que o texto diz: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva. Ou seja, João, o apóstolo, ele tinha uma ordem. A ordem que ele recebeu foi a ordem de registrar as palavras de Jesus. Logo, um bom mensageiro, ou seja, um bom pregador, um bom responsável pela espiritualidade da igreja, ele apresenta a mensagem de Jesus. Ele faz com que a igreja saiba quem é o seu Senhor. Era isso que Jesus queria de João, e era o que João estava fazendo, registrando e sendo fiel na transmissão do conteúdo da carta ou das palavras de Jesus para a igreja em Tiatira. O nosso Senhor, ele se revela, como nós falamos hoje cedo, pela escrita. Logo, nós precisamos ler, porque ele decidiu se revelar a nós dessa forma. Precisamos conhecer a palavra lendo e estudando. Um detalhe ainda sobre os destinatários é que a igreja em Tiatira, ela ficava numa cidade de importância comercial. Era uma cidade importante. E ali tinha pessoas que saíam para fazer suas vendas em outras cidades. Talvez você se lembre de Atos, capítulo 16, que cita uma mulher chamada Lídia. Lídia foi evangelizada por Paulo na sua viagem missionária. E ela era uma vendedora de tecidos de púrpura. E ela era de Tiatira. Ou seja, Tiatira é uma cidade importante. Já os vendedores saíam e podiam ir para outros lugares. E Lídia foi possivelmente uma das primeiras conversões daquela cidade, daquela igreja. Agora, sobre o remetente em si, sobre Jesus. Estas são as palavras do Filho de Deus. O texto diz assim. Ou seja, nós temos aqui 3 identificações sobre Jesus. Primeiro, Filho de Deus. Depois, temos uma expressão sobre os seus olhos. Olhos como chama de fogo. E depois temos uma expressão sobre os seus pés. Pés como bronze reluzente. O que todas essas informações nos explicam ou nos ensinam sobre quem é Jesus? Primeiro, que ele tem autoridade porque ele é o Filho de Deus. Ele não é uma pessoa qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é divino. Ele é o próprio Deus. Consequentemente, ele tem habilidades e capacidades que somente Deus pode ter. Como, por exemplo, olhos que tudo veem. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Aqui nós temos uma expressão que enfatiza o olhar penetrante de Jesus Cristo. Ele pode facilmente identificar as falsidades dos corações dos homens. Ele pode facilmente identificar quem realmente o adora, quem realmente está entregando o seu coração a ele. Facilmente ele poderia identificar os falsos ensinos de Jezabel, a mulher que é chamada dessa forma aqui em Tiatira. Porque nada poderia ficar oculto ao olhar de Cristo. E ele se apresenta assim, justamente para aquela igreja começar a pensar, esse é o nosso Senhor. Então, eu preciso ficar atento a isso. E ainda, pés como bronze reluzente, ou seja, que identifica Jesus como juiz, aquele que tem todas as coisas abaixo dos seus pés, pés de autoridade, que pode governar tudo e todos. Cristo é apresentado dessa maneira. Ele mesmo se apresentando dessa maneira. Então podemos fazer algumas aplicações. Quanto mais entendemos quem é Jesus, quanto mais entendemos quem é o Senhor de nossas vidas, mais nós temos vida transformada. Quanto mais entendemos que Ele tem olho sobre tudo e todos, e pode saber tudo o que eu faço, onde eu estiver, pode enxergar todas essas coisas, mais santidade eu vou desejar. Quanto mais eu entendo que Ele é o Filho de Deus, digno de honra e glória, mais quebrantamento eu vou buscar na minha vida. Quanto mais entendimento sobre quem é Jesus, mais nossas vidas são transformadas. Se reconhecemos, por exemplo, que Cristo é o Senhor, Filho de Deus, como aquele que tem olhos sobre tudo e todos, como aquele que é o justo juiz, por que então, se nós entendemos que Ele é assim, nós haveríamos de viver de forma impiedosa, praticando pecados, envolvidos em imoralidade,
Pessoas vivem envolvidas em pecados, especialmente quando não cultivam em seus corações a visão de quem é Cristo. Quanto mais nós entendemos quem é Jesus, mais temos vidas transformadas. Logo, devemos olhar para Jesus, para termos vida santa. Um segundo aspecto dessa carta que nós vamos notar aqui é o elogio de Jesus. Veja o versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus, ele conhece perfeitamente seus seguidores, seus servos, suas igrejas. Ele sabe exatamente quem somos. Por isso, como eu disse em alguma mensagem aqui alguns domingos atrás, nós não precisamos ficar gastando nossa energia, nosso tempo, tentando nos explicar diante de outras pessoas, uma vez que estamos vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Porque é Ele que sabe quem nós somos. E se nós vivemos de forma piedosa para agradá-lo, por mais que apareça uma pessoa aqui ou outra ali muito isolada, nós não precisamos gastar nosso tempo e energia para nos defender, porque isso vai prevalecer. Aquele que nos enxerga perfeitamente, aquele que sabe quem nós somos, ele não vai permitir que algo aconteça fora da sua vontade sobre nossas vidas. Jesus conhece profundamente e detalhadamente suas igrejas. A igreja de Tiatira era uma igreja próspera. Olha, se você olhar para as igrejas anteriores aqui, como a de Éfeso, como a de Pérgamo e outras, e até mesmo as que vamos tratar ainda adiante, poucas recebem os elogios que Tiatira recebe. Jesus aqui, ele é generoso em elogiar a igreja de Tiatira. Ele diz que a igreja de Tiatira tinha obras, amor, fé, serviço e perseverança. Irmãos, que igreja era essa? Veja só, imagine uma igreja com trabalho, obras, sempre realizando algo, sempre em movimento. Não era uma igreja parada, era uma igreja que nesse aspecto se assemelhava à igreja de Éfeso, mas ainda assim tinha outras virtudes. Era uma igreja ativa, não era uma igreja para pessoas preguiçosas, era uma igreja envolvida em muitos ministérios. Era uma igreja de amor, era uma igreja que era conhecida pelo amor, uma igreja que já superava Éfeso, porque Éfeso foi elogiada por suas obras, mas lembra? Ela falhava no amor. Estava perdendo o seu primeiro amor. Então, comparando uma igreja com a outra, Tiatira, além de obras, tinha amor. Era melhor do que Éfeso, então, em vários aspectos aqui. Tinha amor entre os seus irmãos, tinha amor a Deus, era uma igreja amorosa. Também era uma igreja de fé, ou seja, uma igreja de fidelidade, de compromisso com Deus. Pessoas que estavam levando a sério a vida de seguidores de Cristo. Uma igreja de serviço, ou seja, que exercia ministérios em favor da igreja, da sua edificação. Era uma igreja de serviço mútuo, estava agindo em favor uns dos outros. Era uma igreja de perseverança, ou seja, que era capaz de enxergar as dificuldades sem desespero, sem desesperança. Perseveravam mesmo em meio às perseguições e problemas da vida. Semelhante à igreja de Esmirna, que nós também já falamos. Era uma boa igreja, uma igreja próspera. E além disso, Jesus reconhece o esforço dessa igreja e de todas as igrejas, e ele está notando o progresso dela. O versículo diz que Jesus sabia o que aquela igreja estava fazendo agora, e ela estava crescendo, ela fazia mais do que tempos atrás. Isso deve ser uma marca de uma igreja saudável. Crescimento, progresso, particularmente todos nós. Podemos pensar em igreja de forma coletiva, mas também devemos pensar em nós. Ou seja, você precisa ter na sua vida obras, amor, fé, serviço, perseverança, para que a sua igreja seja assim. Se você não trabalha, a sua igreja não vai ser marcada por uma vida de trabalho. Se você não é perseverante, você também não vai ajudar a sua igreja a ser perseverante e assim por diante. Mas Jesus também reconhece que é necessário crescer e melhorar. Isso nos faz lembrar de uma palavra de Paulo à igreja em Tessalônica. Porque
Paulo elogia a igreja de Tessalônica, mas diz assim também: olha, vocês estão fazendo bem, mas continuem, vocês podem crescer mais, vocês podem desenvolver mais, então não parem. Irmãos, toda boa igreja deve se desenvolver sempre. Não pode chegar a um ponto de falar, já estamos muito bem. O nosso desejo como igreja deve ser o de crescimento constante. Domingo a domingo, semana a semana, ano a ano, precisamos ser mais fortes espiritualmente. E realizarmos mais obras do que realizamos. Estarmos mais dispostos a servir a Jesus do que temos servido até então. Uma boa igreja, ela cresce em relacionamento com o Senhor Jesus. Fazendo algumas considerações, nós vemos que Jesus elogiou ou destacou pontos que às vezes nós não prestamos muita atenção nas igrejas. O que é uma boa igreja? O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável tem obras, tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança e cresce. Ela progride. Palavras de Jesus. Ninguém pode discordar disso, porque Ele é o Senhor da igreja. Então, às vezes nós falhamos quando nós estamos avaliando uma igreja. A boa igreja é aquela que tem um estacionamento grande. Bem, Jesus não falou nada disso, poderia nem ter estacionamento e ainda ser uma boa igreja. A boa igreja é aquela que tem muitos membros, centenas de membros, milhares de membros. Jesus não falou nada de quantidade de membros para falar de uma igreja saudável. Jesus não falou também sobre o tipo de música que a igreja canta. Se só hinos dos anos 1800 e lá quantos, né? Não falou, porque isso é irrelevante. O importante são outras coisas. Jesus também destacou aquilo que nós devemos ficar mais atento. É isso que tem que estar em nossas vidas. Então, Jesus não falou sobre, às vezes, aquelas coisas que nós queremos considerar como virtudes para as igrejas dos dias de hoje. Igrejas precisam ser como aquelas que Jesus elogiou. Jesus não falou sobre quantidade de membros, não falou sobre aspectos físicos, não falou sobre coisas desse tipo, mas ele destacou obras, amor, fé, serviço, perseverança e seu progresso. Lembre-se, você é igreja. Você dá as características da sua igreja, porque você faz parte dela. Vamos continuar olhando o terceiro aspecto dessa mensagem de Jesus para uma igreja que tolera o pecado, e agora chegamos no cerne, versículos 20 a 25, porque é aqui que está a repreensão. Mais uma vez, nós já falamos isso em outras ocasiões, nós podemos aprender com Jesus sobre como exortar alguém. Jesus não começa a sua carta às igrejas de Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, já fazendo crítica. Ele elogia, ele motiva, ele encoraja e aí ele corrige. Nós temos uma tendência de sermos mais prontos para a crítica do que para elogio. Eu me lembro de uma pessoa que me disse assim: eu não elogio ninguém. Por que não? Porque eu não quero que a pessoa peque por causa do meu elogio. Foi isso que a pessoa falou. Eu falei, você não vai pecar se você elogiar alguém. Na verdade, você está seguindo princípios bíblicos de motivação, de encorajamento. E seguindo até o exemplo de Jesus, que elogia as igrejas. Se a pessoa vai reagir mal com o seu elogio, aí já é com ela. Mas nós deveríamos fazer o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Deveríamos nos estimular às obras do amor, nos admoestarmos, nos encorajarmos. Portanto, deveria até ser uma prática comum entre nós, chegarem a um culto para cantar, para louvar o Senhor, para ter comunhão e para motivar pessoas. Se você sair de casa sempre com essa ideia, você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Hoje, eu vou ao culto, eu vou aprender da palavra, eu vou ouvir a pregação, mas eu também vou elogiar pessoas, eu vou encorajar pessoas. Hoje você pode ir para casa, antes de você ir para casa, você pode praticar isso. Por que não? Deveria ser uma prática comum de todos nós. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, como diz Hebreus, vamos nos encontrar para nos estimular, para nos incentivar. Deveríamos fazer isso. E Jesus nos ensina essa postura. Mas ele corrige. Porque verdadeira amizade leva pessoas para mais próximas de Deus. Logo, tome cuidado com pessoas que nunca te criticam. Como assim, pastor? Não, é isso mesmo.
Porque elogiar pode ser talvez uma prática de manipulação de alguém. Aí já é uma motivação pecaminosa. Mas amigo de verdade te elogia e de tempo em tempo também vai te alertar sobre alguma coisa. Tome cuidado com essa ideia de que quem é amigo não corrige. Jesus é amigo da sua igreja e corrige as suas igrejas. Você é amigo daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, então você também pode ser usado por Deus para corrigi-lo, para corrigi-la. Como um instrumento nas mãos do Senhor. E assim você pode motivar pessoas para estarem mais próximas do Senhor. Qual é a crítica que Jesus faz aqui, a repreensão que Jesus faz? Ele fala sobre a concessão moral, ou seja, a tolerância ao pecado. Jesus diz assim: no entanto, contra você tenho isto. O quê? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jesus, então, aqui, é óbvio, ele é justo, ele é o juiz perfeito, ele enxerga aquilo que tem que ser elogiado, mas ele também, como aquele que tem olhos para ver todas as coisas, ele critica o que tem que ser criticado. Ele reconhece acertos, mas ele não deixa de chamar a atenção das falhas daquela igreja e de nossas vidas. A crítica contra a igreja em Tiatira é por ser tolerante demais em permitir que uma autoindicada profeta ou profetisa pudesse estar ensinando na igreja e conduzindo pessoas a uma vida de imoralidade e de comunhão com idolatria. Como é que uma igreja com amor, com fé, com perseverança, que está progredindo, ainda assim tem esse tipo de atitude? Isso nos mostra que muitas vezes igrejas podem ter boas qualidades, mas ainda assim são falhas, porque não são perfeitas. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. E como alguém disse, se você encontrar, não vá para lá porque você vai estragar. Então não vá. Então não existe uma igreja perfeita. Essa igreja, ela exemplifica isso. Tantas coisas boas, mas ainda deveria progredir. E nessa ideia do progresso, deveria aprender a lidar com uma mulher específica que estava no seu meio, ensinando outros, que por sua vez, haviam pessoas que estavam aceitando esses ensinos. Porque a culpa não era só então da autoindicada profetisa Jezabel. Era também daqueles que permitiam. Era também daqueles que aceitavam os ensinos. Era também daqueles que se envolviam com ela. Então havia muita gente em uma prática pecaminosa ali. Era um erro semelhante aos dos nicolaítas, que já foi tratado também em cartas anteriores. Ou seja, aquela prática de aceitação da imoralidade sexual em seu meio. Éfeso, a primeira igreja que nós vimos, capítulo 2, era uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas. Essa prática de imoralidade no seu meio. E Jesus disse: eu também odeio. Se Jesus odeia essa doutrina de nicolaítas, ou seja, de aprovação de imoralidade, ele também odeia qualquer outro tipo de coisa semelhante, como as doutrinas de Jezabel. Jezabel havia então persuadido esses cristãos a viverem de forma pecaminosa em atividades sexuais e morais. Agora, veja bem, nós não estamos falando da Jezabel, a Jezabel lá do Antigo Testamento, a esposa de Acabe. Aquela mulher foi muito má. Até Elias ficou com medo dela, né? Ficou com muito medo dela. Fugiu. Mas aquela mulher, ela simplesmente é citada aqui como uma alusão. Essa mulher em Tiatira possivelmente tinha um outro nome, mas que foi chamada aqui de Jezabel. Até porque você sabe, alguns crentes fazem isso, que quando querem meio que fazer uma crítica a alguém, procura evitar palavrões. Aí chega falando: ah, você é uma Jezabel mesmo. É uma ofensa já, né? Chamar alguém de Jezabel já está ofendendo. Ali havia uma Jezabel. Jesus advertiu sobre ela. Não citou-a por nome, mas falou de alguém que a igreja sabia quem era. Porque quem era aquela que se auto-indicava como profetisa? Éfeso também não aceitou aqueles que se auto-indicavam como apóstolos. Ou seja, esse negócio de se auto-indicar não funciona nas igrejas de Cristo. Liderança, ela surge
por reconhecimento de outros. Se outras pessoas te reconhecem como líder, amém. Se alguém te reconhece como um pastor, amém. Como missionário, assim seja. Ou seja, Deus usa a igreja para aprovar aqueles que Ele chama. Agora, quando alguém começa a dizer que é por conta própria, tem problemas aí. Nós vivemos em dias assim. Nós temos muita gente se auto-indicando apóstolos, se auto-nomeando profetas, se auto-nomeando patriarcas. Enfim, tem tanto nome hoje. Aquela mulher foi criticada por isso. E, consequentemente, a igreja porque tolerava aquele tipo de atitude. Ela deveria ser repreendida, corrigida, não permitida a ensinar. Aqui vemos algumas coisas importantes. Uma igreja saudável, ela é séria com a sua doutrina. Ela é cuidadosa com o seu púlpito, com os seus meios de ensino. Ela não permite que qualquer pessoa ensine. Ela é criteriosa para saber quem é que vai conduzi-la espiritualmente. Ela não vai dar ouvidos àqueles que estão ensinando coisas contrárias às Escrituras. Porque ela vai ficar atenta, vai ser como os bereanos, lá em Atos 17, que ouviam as pregações de Paulo e iam conferir aquilo que ele pregava. Eles eram nobres na palavra. Uma igreja sadia, ela não ouve qualquer mensagem e fica feliz com o que ouviu. Ela vai ver se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente está de acordo com os ensinos de Cristo. Consequentemente, nós devemos tomar cuidado hoje. Cuidado como igreja, mas aqui a gente procura zelar por isso que nós somos cuidadosos com o ensino, mas você tem liberdade, entre aspas, para você ouvir pregadores em sua casa, pela internet, pela TV, alguns ainda por rádio, tal. Mas cuidado. E cuidado principalmente com aquilo que você ouve e depois você quer compartilhar no grupo da igreja. Uns hereges, né? Algumas pessoas que nós não concordamos. Então, não faça isso. Não fique compartilhando qualquer coisa que você ouve por aí, não. Procure verificar se aquilo tem a ver com o que nós estamos sempre zelando em encontrar nas Escrituras. Muito bem. Aqui tem uma outra crítica. A comunhão com pessoas impiedosas. O problema não era só a imoralidade, mas também essa comunhão com os idólatras. Até mesmo participando de refeições de alimentos sacrificados a ídolos. Naquele contexto, um contexto de alimentação religiosa, era uma festa, era uma adoração pagã, e lá estavam alguns, talvez impulsionados pelo ensino. Não tem problema, vai lá, fique no meio deles, se envolve com esse grupo aí. Mas aquilo era uma prática contra os ensinos da palavra do Senhor. Eram pessoas que rejeitavam a Cristo de alguma maneira, ou que não tinham convicções doutrinárias. Hoje pessoas podem cometer o mesmo engano. Não, toda igreja é igual, toda igreja é boa e tal. Aí começa a ouvir coisa aqui, vai ali, fica todo confuso, mistura um monte de coisa na cabeça e pior, às vezes pode estar se envolvendo até com aquilo que é genuinamente idólatra, que é totalmente contra o que Cristo nos ensina. Éfeso estava falhando no amor. Tiatira era bom exemplo no amor. Mas Éfeso era uma igreja de sã doutrina. Tiatira já estava falhando nessa área. Éfeso não tolerava os que se autodenominavam apóstolos. Mas Tiatira estava permitindo que uma mulher se auto-intitulasse profetisa e ensinasse em seu meio. Veja, mais uma vez, cada igreja é uma igreja. Virtudes e falhas. Mas, o que não podemos esquecer é que temos um Deus que não é indiferente ao pecado. Temos um Deus que pode ver sim coisas boas, amor, perseverança e outras coisas mais, mas Ele ainda vai ver o pecado e vai advertir. Porque Ele não se contenta com muita coisa boa e vai deixar então as coisas erradas de lado só porque prevalece as coisas boas, as virtudes. Podemos pensar em Ananias e Safira. Um bom exemplo de que Deus não é indiferente ao pecado. Ananias e Safira, você se lembra, lá em Atos capítulo 5, o casal vende uma propriedade
e eles doam um valor para os apóstolos usarem na obra, mas eles mentem a respeito do valor que venderam. Eles mentem a respeito do valor que entregaram. Eles não precisavam vender, eles não precisavam dar o valor todo, eles podiam dar uma oferta qualquer, mas eles procuram uma certa aprovação, dizendo que eles deram tudo. Estavam buscando, então, uma aprovação da sua espiritualidade, da sua vida piedosa. Aquilo foi algo abominável ao Senhor. Ananias morreu, e depois de algumas horas, Ananias chega, ou melhor, Safira chega. Não sei por que desde aquela época a mulher chegava atrasada, mas nem todas. Mas aquela sim. E aí foi repreendida também. Que Deus é esse? Se Deus fosse tratar todo o pecado, como ele tratou Ananias e Safira, como ele prometeu tratar aqui com Tiatira, imagine o que seria das igrejas hoje. Mas ele não deixa de tratar. Como Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, por isso é que há entre vós muitos fracos e doentes. Pessoas que vão perdendo a vitalidade espiritual. Por quê? Porque envolvidas em pecado, vão sendo advertidas, vão sendo repreendidas, não há mudança, e aí vem então consequências ruins, sofrimentos e outros problemas, disciplina do Senhor, e a pessoa não enxerga. Deus deu, Jesus deu aqui, como ele diz, tempo para Jezabel se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então agora chegou a hora de disciplinar, inclusive os seus filhos. Literalmente, não deveriam ser os filhos dela. Porque cada pessoa é responsável pelo seu pecado. Pai não leva o pecado do filho e o filho não leva o pecado do pai. Possivelmente o que Jesus está dizendo aqui é que os seus seguidores, ou seja, os seus filhos, também serão disciplinados, e aqueles que adulteram com ela, com essa mulher que pregava a liberdade sexual dentro de uma igreja. Porém, aqueles que não se envolviam com esse tipo de pecado, com os ensinos de Jezabel, também foram reconhecidos. Alguns daquela igreja não estavam envolvidos nisso. O Senhor trata separadamente. E isso o texto deixa claro. Então podemos entender o seguinte: é possível estarmos fazendo várias coisas boas na nossa vida cristã, mas ainda assim estarmos em pecado em nossas vidas. Temos pecados em nossas vidas. Estamos cultivando pecado em nossas vidas. Devemos tomar cuidado com isso, porque o nosso Deus não é indiferente aos nossos pecados. Muitas atividades podem facilmente esconder pecados. Pessoas que se envolvem em tantas coisas podem facilmente enganar pessoas que estão ao seu redor. Olha que exemplo de vida cristã, que pessoa piedosa. Mas ainda assim pode ter pecados lá no seu profundo âmago, né, no seu coração. Infelizmente, eu conheci pessoas na história de vida cristã, que tenho até hoje, que eram surpreendentemente bons pregadores, líderes e tudo, e de repente a gente descobre, ou fica revelado pelo Senhor no seu devido tempo, que eram pessoas que estavam vivendo em práticas pecaminosas. Ninguém pode esconder nada do Senhor. Ele traz à tona aquilo que precisa ser revelado. Se não for nessa vida, ainda vai ser na presença dele. Se for um salvo, vai ser na presença dele. Mas o padrão do Senhor é elevado e precisamos viver em consagração constante. Não podemos abraçar a imoralidade de forma sutil. Ah, mas é só uma piada, é só um gracejo. Nos afastemos disso. Ah, mas é só um programa de televisão. Se afaste disso. Ah, mas eu não estou envolvido. Mas você está apoiando. Você está dando audiência. Nem vou dar o nome do programa, né? Mas você sabe quais são os principais. Está na fase de um aí, da Rede Globo, por exemplo. Por que você vai estar envolvido com aquilo que é imoral? Por que você vai contemplar aquilo que é imoral? Por que você vai permitir que a sua mente comece a se acostumar com aquilo que ofende a santidade do Senhor? Deus não é verdadeiramente adorado por aqueles que são hipócritas, que tentam aparentar piedosos, mas que têm vidas particulares, reservadas, envolvidas com pecados de imoralidade. Pornografia, adultério, promiscuidade, namoros pecaminosos, namoros imorais, carícias avançadas e coisas desse tipo. Não podemos orar e
mentir ao Senhor, dizendo, Senhor, eu estou arrependido, quando na verdade nós estamos desejando mais pecado ainda. Isso é oração mentirosa, porque quando nós estamos quebrantados diante do Senhor, nós abandonamos o pecado. E não queremos mais agradar a nós mesmos, e queremos unicamente agradar o nosso Deus que é santo. Aqueles que não aceitam os ensinos de Jezabel, eles entendem que Jesus nos chama à santidade. E aí vão se esforçar sempre a viverem em santidade. Não podemos contemplar um Deus santo e vivermos assim em imoralidade. Nós não podemos achar que nós temos liberdade na graça que temos, salvos por Jesus, e vivemos de forma incoerente como pessoas que agradam a si mesmas. Jesus chama aqueles, aqui no texto que nós lemos, que eram fiéis a ele, de meus servos. Jezabel está induzindo os meus servos. Nós devemos ser servos fiéis do Senhor, para honrarmos o título, a identidade de sermos servos unicamente dele e não do pecado. Por fim aqui, uma igreja saudável, ela não permite falsos ensinos em seu meio e aplica a disciplina àqueles que insistem em criar contendas no seu meio ou ensinar aquilo que não é aprovado pelo Senhor. Mas ainda assim a disciplina tem que ser amorosa, inclusive dando tempo para que pessoas se arrependam, como Jesus fez. Em último lugar, o último aspecto é a promessa de Jesus. Versículos 26 a 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, sendo verdadeiramente um servo de Cristo, ou seja, vencendo todas as dificuldades, tentações, o que já mostra que um servo do Senhor tem como vencer qualquer tipo de tentação. Não importa o quão profunda, pesada ela seja, mesmo nas áreas imorais, mesmo nas áreas sexuais, o servo do Senhor tem como vencer, não agradando a própria carne, mas submetendo unicamente a Jesus, não abraçando os ensinos de Jezabel. É importante destacar isso, porque muitas vezes pessoas dizem que pecados sexuais são difíceis de serem vencidos. Sim, são difíceis, quando pessoas estão focadas unicamente nas suas próprias estratégias. Mas Jesus nos libertou do poder do pecado. Então, quando nossas atenções estão voltadas a Cristo, nós não caímos no pecado. Quando nós estamos dispostos a meditar na lei do Senhor dia e noite, nós não caímos nesse tipo de pecado. Quando nós estamos dispostos a amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia, nós não caímos naquele tipo de pecado que ofende a sua santidade. O que falta muitas vezes é amor a Cristo, para que pessoas vençam os pecados de imoralidade sexual. Não é simplesmente uma questão de compulsividade, de doença, de síndrome. É um desejo de agradar a Deus ou não. Quem está focado no Senhor vive em santidade. Agora, mesmo caindo, nosso Deus é tão bom que Ele permite novos começos. Eu dei tempo para você, Jezabel. Jezabel estava ensinando imoralidades. Jezabel estava ensinando promiscuidade. Jezabel estava ensinando idolatria no meio da igreja. Mas ainda assim, ela não estava perdida. Ela recebeu um período para reflexão. Se arrependa. E se ela tivesse se arrependido, não importa o que já tinha acontecido ou o que ela já tinha feito. Ela seria mais uma das peças importantes da igreja de Tiatira, apesar de todas as suas falhas. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele quer que nós mudemos. E Ele promete 2 bênçãos especiais para aqueles que vivem de forma voltada para Ele. A autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. A autoridade sobre as nações é algo muito interessante. Aqueles que são de Cristo podem ter a certeza de que um dia vão reinar com Ele. A igreja reinará com Cristo. Pessoas como nós, dá para imaginar isso? Você é um pecador limitado, cheio de falhas, salvos por Jesus. Você um dia vai fazer parte de um grupo daqueles que vão reinar com Cristo. Nós poderemos ter autoridade sobre as nações. Eu acho que isso deve ser um grande incentivo para muita gente. Porque tem gente que não reina em lugar nenhum. Não tem autoridade em casa, não tem autoridade no serviço, não tem autoridade em lugar nenhum. Mas, olha, o crente poderá reinar ao lado de Cristo. Grande bênção. Mas ainda, dando um destaque especial aqui, ao vencedor será dado a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã?
Em Apocalipse mesmo, versículo 16 do capítulo 22, o próprio Senhor Jesus se apresenta como a estrela da manhã. Ele diz que ele era, ou melhor, vou ler o texto, como diz, a segunda parte do versículo 16. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Ele, Cristo, é a estrela da manhã. Aos vencedores, então, será dado o próprio Cristo, a pessoa de Jesus, a estrela única da manhã. Ou seja, para os vencedores haverá plena satisfação no relacionamento com Jesus. Por quê? Porque eles desejam isso. Porque o crente verdadeiro quer ter relacionamento com Jesus por toda a vida. E não vai passar vontade. Quando então estiver ao lado de Cristo, vai ser totalmente saciado. Será dado a estrela que resplandece de forma única. Irmãos, se nós amamos a Jesus, se Ele realmente é quem mais importa em nossas vidas, se tudo que nós queremos fazer neste mundo é para agradá-lo, nós seremos plenamente satisfeitos quando nós estivermos ao lado dele. Ele será a estrela da manhã dada a todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nós temos de nos preocupar muito mais com a vontade do Senhor do que com a nossa própria vontade. Temos que tomar cuidado com esse monte de sonhos que deixam Jesus de lado. Nossos planos de vida precisam ter Jesus em todas as áreas da vida. Que nós tenhamos mais visão sobre aspectos do futuro, para não nos esquecermos das promessas que um dia poderemos usufruir. A nossa vida não é só aqui. Um dia teremos autoridade sobre as nações, um dia também teremos a estrela da manhã, como nosso Senhor nos satisfazendo plenamente. Um dia estaremos para sempre com o Senhor Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Uma igreja tolerante com o pecado. Jesus advertiu essa igreja, se apresentando, elogiando, repreendendo, fazendo promessas. Então, esteja sempre aberto para ser tratado pelo Senhor Jesus por meio da sua palavra. Ele nos conhece perfeitamente. Seja sensível ao direcionamento que Ele te dá. Também, ore para que você não se acostume com os baixos padrões de moralidade que este mundo tem. Porque Deus não nos chamou para vivermos para nós mesmos, mas Ele nos chamou para vivermos em santidade, longe da impureza. Que o nosso desejo seja de sermos santos, como santo é o nosso Deus. Que o nosso desejo seja o de sermos plenamente saciados pela luz resplandecente da estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Quantas vezes falhamos, permitindo que nossas mentes vagueiem em torno de imoralidades, de impureza. Quantas vezes alimentamos isso em nossos lares? Quantas vezes achamos graça daquilo que deveríamos odiar? Pai, nós queremos viver em santidade para a Tua glória. Pai, obrigado por famílias e por pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes que têm aprendido a importância de serem santos e que estão se afastando intencionalmente de tudo aquilo que te desagrada. Obrigado pelo amor que tem sido cultivado em nossos corações para que amemos mais o Senhor e menos a nós mesmos e os nossos desejos carnais. Obrigado, Pai, pelas palavras de advertência para a igreja de Tiatira, uma igreja lá do primeiro século, mas que é uma carta tão relevante, tão contemporânea, quando nós pensamos naquilo que nós estamos passando hoje. Que o Senhor receba toda a glória. O Pai, obrigado, porque sabemos que somente a Tua graça nos ajuda a nos afastar daquilo que é impuro. E que vivamos assim, valorizando o casamento, vivendo em pureza, vivendo de uma forma que sejamos uma igreja alerta com os falsos ensinos, que não permitamos que em nosso meio palavras que não te agradam possam ter voz, ter presença, e que nós saibamos exortar nossos irmãos e uns aos outros para que sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que assim seja. No nome dele que nós oramos. Amém.